A questão da imigração nos Estados Unidos acaba sendo bastante central, até porque ele já, num dos primeiros atos executivos ali, já revogou aquela questão da cidadania por nascença, já teve decisão liminar contrária. O Trump está mexendo num vespeiro não só numa política interna, mas numa política externa também. Como que o senhor avalia esse cenário, principalmente porque a gente sabe que o Trump centraliza muito essas questões e impõe muito as suas agendas. Na dinâmica diplomática, na dinâmica da relação com os demais países, sejam eles mais alinhados ou menos alinhados, isso mexe bastante com essa questão. Como que o senhor está vendo isso e se algumas imposições de derrotas, como essa liminar já dada contra essa decisão de Trump, pode acabar trazendo alguns sinais aí nesses primeiros atos do presidente americano? A pergunta fundamental, Felipe, em todo esse processo é o que ele vai tomar como medida que possa ser entendida como inconstitucional e, obviamente, que ele tem uma corte, uma Suprema Corte, que lhe é muito mais favorável justamente pelo fato e o perfil conservador desta corte, inclusive tendo ele indicado alguns dos juízes enquanto no seu primeiro mandato. Então, o que nós observamos desse processo todo é que Trump, novamente, ele parte daquelas medidas mais duras e, obviamente, se houver necessidade, ele retrai necessariamente justamente para assegurar o apoio que é necessário para que as medidas sejam implementadas total ou parcialmente. É só nós nos lembrarmos da questão do muro no México, que o México ia pagar, e eventualmente os Estados Unidos pagaram o muro, e isso foi feito de uma forma até muito interessante, como ele operacionalizou este processo todo. Então, nessa questão migratória, obviamente que ele conta com três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a agenda contrária à imigração ilegal nos Estados Unidos não é exclusiva do Partido Republicano. Se você recordar bem, o Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos, foi um dos que mais deportou imigrantes ilegais do país. Então, é uma agenda que atravessa dois lados, né, da linha política do Congresso norte-americano. Tanto democratas como republicanos são contrários à imigração ilegal. Em segundo lugar, ele conta também com apoio enorme dos imigrantes legais, justamente pelo fato de que entendem que a imigração ilegal, de alguma maneira, corrói a imagem dos imigrantes e cria problemas para eles dentro do cenário doméstico. Em terceiro, e aqui é muito importante, você tem um quadro de violência que tem aumentado nos Estados Unidos. Claro que é difícil de nós associarmos uma coisa a outra muito intensamente, mas nós sabemos a preocupação que existe com relação à atuação dos cartéis, do narcotráfico dentro do território norte-americano. Então, esses três aspectos fazem com que esta medida dura, medidas mais endurecidas contra a questão migratória, ocorram justamente até para atender às demandas de uma parte grande da população. Agora, existem outras preocupações, como é que isso vai afetar na questão da mão de obra, se isso vai realmente gerar impactos negativos sobre a economia norte-americana, mas eu tenho certeza que em todo esse processo você vai observar aí medidas que levarão em consideração também o fato de que isto não deve causar um dano maior na sociedade americana, particularmente do aspecto econômico.